Rádio. A rádio oficial de quem investe. Caio Mello, a novela Americanas ganha novo capítulo. A empresa nega ter atas de reuniões de auditoria, mas a própria auditoria sugere que deveria haver atas das reuniões com os detalhamentos. Não para de haver capítulos novos. Não para mesmo, Léo, tá louco. A Americanas disse ao seu administrador judicial que não tem as atas das reuniões do Comitê de Auditoria ocorridas na B2W, braço digital que estaria no centro das fraudes da empresa. A informação consta em documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, no fim da noite de sexta-feira. A varejista foi questionada em março e maio pelos administradores da recuperação judicial da rede, a Preservação e o escritório de advocacia Zweiter sobre as atas das reuniões do comitê de autoria de todas as empresas do grupo desde a criação das suas empresas. Vamos então para a cotação de ontem de Americanas. Subiu 1,71%, fechou na máxima intradiária em R$ 1,19, mas na variação teórica cai 1,68% no leilão de abertura. Obrigado, viu? Esse trabalho é sensacional. Vocês me dão a palavra e é muito bom falar de lojas americanas com um noticiário desse. SA no fio do bigode, né? Você não tem a ata, você não tem o que foi discutido, o que foi pautado, quem aprovou o quê. É a SA do fio do bigode. Cara, qualquer alta nesse papel é venda. Eu acho que a gente podia fazer um quadro aqui sobre um noticiário policial, né? É Novo Honor convidando pra fazer diligência, que Americanas hoje escondendo tá ata. Cara, esse trecho aqui perto das 10 da manhã pode ser o trecho policial do Expresso da Manhã, né? Aí eu viro Leonardo da Tilda, da Ipaches, 10 da manhã. Faria Lima urgente. Faria Lima urgente. Ó, 10 em ponto, o mercado à vista tá ainda lentamente se mexendo, a gente ainda tem minutos pros leilões. Vamos dar destaque agora pra Argentina, que pediu mais prazo para pagar a Petrobras, Caio. A Argentina pediu mais prazo para pagar por importações de energia realizadas junto à estatal brasileira de óleo e gás. A solicitação foi feita em encontro entre os presidentes Lula e Alberto Fernandes na semana passada e está em avaliação na Petrobras. Vamos então para a cotação de Petrobras, porque ontem fechou em alta. Petro 4, 1,86% de ganho, R$ 30,08. Na variação teórica do leilão de abertura está caindo 1,60%. Petro 3, por sua vez, fechou em alta de 1,72% ontem, a R$ 33,67. E na variação teórica do leilão está subindo 0,24% na abertura. 10 em ponto. E aí, Guilherme Cunha, Petrobras no radar Petro 4. E aí, o que você acha? Paga juros? Né? Se estendeu o endividamento, paga juros? E paga qual? É Selic? Se for, beleza, né? A gente pode trazer aí uma expectativa de um retorno para o caixa bem elevado. Juros altos, vai aí contemplar uma situação para Petrobras. Entre aspas, brincadeiras à parte, só vejo queda para Petrobras, o papel tem que voltar para 27. 10 e 1, Petro 4 no radar. Daqui a pouquinho a gente fala de Vale, nas campeãs de liquidez. Agora, BRF, que protocola pedido de oferta primária. O Caio Mello traz mais detalhes nesse sentido. Estamos de novo no setor dos frigoríficos. Há pouco, em relação às quedas e altas, a gente passeou por Minerva. O Coleta fez até uma distinção de modelo e da dinâmica de Minerva em comparação com BRF. Mas a BRF também está chamando a atenção no noticiário. Por outras razões, o Caio detalha. Léo, após a aprovação de acionistas, a dona das marcas Sadia e Perdigão protocolou pedido de oferta primária de 500 milhões de novas ações ao preço máximo de R$ 9,00 cada, possibilitando a injeção de 4,5 bilhões de reais na empresa. Acionistas também aprovaram dispensar o chamado mecanismo de Poisson Pill na transação, o que deve permitir a Marfrig elevar a participação na BRF de 33,27% para 38,7%. As Poisson Pills são mecanismos de proteção para acionistas minoritários de empresas de capital aberto contra tentativas de aquisição por outro investidor. Vale aí a ressalva. BRF fechou ontem no 0-0, R$ 9,81 e R$ 8,91, melhor dizendo, e por enquanto variação teórica de alta de 0,22% no leilão de abertura. Quer falar, Corgata? Olha, o molinão da massa, né? Conseguiu convencer a turma a aumentar a fatia dele da BRF. Eu acho que a BRF como corporation fracassou, né? Talvez você tenha um controlador, por mais que enfim, seja um cara mais polêmico, você possa... Isso pode ser positivo para a companhia. Parece ser uma oferta subsequente onde já tem comprador,
porque senão não precisava não precisava derrubar o Poison Pill, né? Então é aquela história da vaca e do frango, né? Que a gente tinha já trazido há bastante tempo aqui no Mover, inclusive tem um texto lá antigo que detalha bem essa fusão, essa possibilidade, e agora finalmente a Marfrig consegue aumentar de 33% a sua fatia. Então a BRF vai deixar de ser uma corporation. Ela vai passar a ter um controlador, esse controlador vai ser a Marfrig, e acho que é positivo a empresa colocar 4 bi no caixa. De novo, as empresas estão vendo a possibilidade de emitir ações por conta da melhora da bolsa, da melhora do quadro de inflação, da possibilidade de corte de juros, melhora do apetite dos investidores por ativos de maior risco no Brasil, e isso está fazendo com que os próprios fundamentos dessas empresas tenham potencial de melhora com redução de dívida, né, e redução de custo de capital. Então eu vejo como uma notícia positiva, é uma notícia, de novo, que vai diluir os acionistas, vai aumentar a oferta de ações no mercado, você tende a ter uma pressão vendedora de curto prazo, mas no médio e longo prazo uma melhora de fundamentos em função desse caixa que a BRF coloca para dentro. E agora ela vai ter um controlador que vai ser a Marfrig e o Marcos Molina. 10:04. O Gui, quer complementar? Corleta trouxe a visão dele a respeito desse gancho? Eu ficaria de fora da BRF, eu olharia bem a Marfrig, que está tudo mais bem desenhado. O Corleta levantou o nome da companhia, e quando você olha para o setor Marfrig, quando você olha tecnicamente o desenho para buscar lá a proximidade dos R$10, um desenho fica mais claro para o trade, né? E também para o investidor é muito mais saudável as expectativas futuras da companhia Marfrig. Tá chato pra caramba, tá andando de lado o papel, mas o objetivo é mais claro para quem está procurando oportunidade no setor. Marfrig eu vejo que é mais inteligente. Bom, falamos, portanto, de BRF, cruzamos o paralelo com Marfrig, são 10:05, ainda há muito leilão, não dá para fazer a abertura do à vista. O Caio tem mais 2 destaques corporativos, um nos leva para MRV. Há pouco a gente falava de MRV, foi o grande destaque de queda nas negociações de ontem, após vários pregões de alta. E a companhia pode lançar oferta primária de ações. Caio Melo traz mais detalhes pra gente, o gráfico tá na tela, Bruno Mazzoni sempre no suporte. Pois não, Caio? A construtora deve lançar uma oferta subsequente primária de ações na segunda quinzena de julho, que deve movimentar de 500 milhões a 1 bilhão de reais, coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI, segundo fontes ouvidas pelo Brasil Journal. Pressionados pela notícia, os papéis da MRV recuaram 3,11% ontem a R$ 11,21. E no leilão de abertura, a variação teórica aponta para continuação da queda em 0,45%. E eu gosto de ver cair. E caindo gera oportunidade para prazos maiores, tá, Léo? Não é só pelo noticiário, não. É um pouco daquilo que eu trouxe nesse bate-papo bom demais da conta que nós falamos sobre a alta. O papel teve uma expressiva movimentação de alta, tende a melhorar o seu fundamento, mas isso para o final do ano. Então a gente vai deter aí naturalmente uma correção no setor como um todo, mas MRV tende a ser, entre aspas, um pouco mais penalizado. O papel voltando perto dos R$9 me apetece muito, em busca dos 14/18 reais para o ano que vem. Mas, curto prazo, vejo só queda. 10:06. Vamos se despedir do Caio com o gancho final do Grupo Pão de Açúcar. Olha, a companhia, que você sabe tem ampla relevância no setor supermercadista com Pão de Açúcar, está projetando uma transação de negócios no terceiro trimestre que chama a atenção. Vamos aos números, Caio. A dona dos supermercados Pão de Açúcar projeta concluir a transação de segregação de negócios do GPA e do colombiano Éxito na metade do terceiro trimestre, Léo. Após a operação, que aguarda aprovações regulatórias, acionistas do GPA terão direito a receber BDRs e ADRs do Éxito até data corte a ser definida ainda. Vamos então para a cotação de Pecar3, que já saiu do leilão de abertura e saiu em queda, 0,32%, R$18,42. Isso é um case que vai bagunçar bastante a cabeça da meninada, mas eu vejo como bom para prazos maiores também. O grupo Pão de Açúcar, por si só, ele teve uma queda muito expressiva no quadro de cotação e essa evidência no noticiário faz com que a gente lembre dela, né? Nessa faixa de preço não fazendo lá seu muito sentido. Papel buscar uma proximidade lá com a região dos R$22, R$23 é uma perspectiva para prazos maiores. Então, caso venha obter quedas nesse cenário a respeito do quem entra, quem sai, como é que vai ser a negociação, pode trazer um cenário produtivo para prazos maiores. Gosto, mas assim,
parte pequenininha do capital, visão de prazos maiores, você tem um upside significativo para a companhia. Muito bem, Guilherme Cunha, 10:08. Ibovespa, deixa eu ver aqui no quadro das Blue Chips, ainda esperando 2 leilões, Gerdau e Petrobras. Os demais leilões já encerrado. A cor vermelha tá maior do que a cor verde, só Suzano eu tô flagrando subindo aqui. O Ibov está para baixo, acaba de tocar mínima intradiária, 119.395 pontos. O recuo é de 0,23%. Mas eu ainda vou esperar a Petri 4 e GGBR4 para fazer a abertura das Blue Chips e o comentário mais amplo do Avista. O Felipe Coleta traz o destaque final dele. Quase 10:10, Coleta. O seu racional pro dia de hoje fica sob quais moldes? Diante de tudo que foi o mercado de futuros, diante de uma Câmara dos Deputados que vai seguir chamando o protagonismo lá em Brasília e diante de um mercado à vista que confirma a toada baixista que o Indifut vinha sugerindo. Eu acho que continuo gostando de defensivos. Eu acho que feriado nos Estados Unidos devia ser feriado pro trader aqui também. Devia ficar de fora, entendeu? Fica escutando a TC Rádio aí, sei lá. Mas é exatamente isso que a galera tá escrevendo aqui, ó. O Celso Drummer Trader, meu parceiro, tá sempre lá no Instagram também. Fui, galera, do mercado. Do mercado eu fui hoje. Mas tô ligado na TC Rádio. Liquidez muito reduzida, mas eu não perco nenhuma informação com vocês. É isso. Isso aí faz um chimarrão, entendeu? Dá uma estudada nos trades que você acertou, que errou no ano. Às vezes parar pra fazer essas reflexões ajuda bastante. Dá uma estudada, ler algum relatório, alguma coisa macro. Acho que é o dia pra fazer isso. Não é o dia de tomar risco. Aí. Tem que ser muito cracudo pra estar clicando num dia como hoje, né? E tem bastante, hein? Caraca! É quase um problema de saúde pública. Eu tenho um IPO escondido no meu bolso que é o tradersanonymous.com.br. Um dia eu vou lançar esse IPO ainda. Tá com a tremedeira, né? Não sabe como segurar a ansiedade pro clique? tradersanonymous.com.br. Coleta, destaque final pra você é muito mais cautela, bunda na parede, observar a dinâmica. Acho que hoje sim. Vamos ver como é que avança a pauta na Câmara. Isso pode dar uma mexida na curva de juros, no câmbio, até mesmo na bolsa, mas eu acho que a jogar pela experiência aí, isso vai se resolver depois do mercado fechado, provavelmente qualquer solução mais positiva. Talvez agora pela manhã você tenha o Galípolo na CAI já, mas não acho que isso faz preço no curto prazo. Então, tranquilidade, eu estou esperando uma correção da bolsa. Acho que a notícia de Petrobras é bem ruim, vamos ficar bem atento aí à dinâmica de preços aí da Petro. Essa entrevista que o CFO deu à Bloomberg News ontem, falando que quer aumentar, voltar a fazer aquisições, aumentar emissões de dívida, é negativo. Então, acho que o mercado hoje tem esse viés de correção, mas com muito baixo volume, é melhor o operador ficar de fora. Ô, Coleta, o Digão, ele tá sugerindo um roteiro aqui nos seguintes moldes. Abre em queda, chama comprador, sobe à tarde. Você acha que é uma boa manchete? Vale, por exemplo, chegou a ameaçar virar aqui, ó. Agora tá no positivo, 0,02. E tinha mais papel vermelho quando eu dei uma passada de olho, assim. Petri 3 e Petri 4, Suzano e Vale estão no positivo agora. Claro que vão precisar de uma magnitude maior. Mas você acha crível esse roteiro? Pode ser, o mercado tá bastante comprador, né? Você tem aquele fenômeno que o CIO do Santander Asset colocou como a compra envergonhada, né? O shy buy, muita gente comprando. E há poucos dias estava muito pessimista. Então, sim, os fundos locais podem acabar alocando um pouco mais e dá para ficar de olho em algumas ações aí que possam se beneficiar disso. Mas, de novo, né, você não tem um participante muito importante do mercado. Eu acho que hoje o mais importante do dia mesmo é o embate dos tricolores lá em Salvador, Bahia e Grêmio. É lógico que você ia falar. Né? Então, eu acho que hoje o Grêmio já encaminha essa classificação para a semi da Copa do Brasil e amanhã a gente fala de mercado. Grêmio negociado, já pensou? Grêmio com capital aberto? Tu estaria sempre longo em Grêmio. Nossa, comprado alavancado. Tchau, Termado Coleta. em Grêmio. Termado em Grêmio. Um abraço pro nosso Felipe Coleta. Vamos trabalhar, Guilherme Cunha. Abertura do mercado à vista? Unipar tá chamando a atenção. Diego, prioridade, te chamou a atenção, tá mais pesada. Qual que é a informação? A informação é que os papéis estavam inibidos por conta do fato relevante divulgado logo antes da abertura do pregão e agora estão em leilão de abertura e a variação teórica aponta para alta de 1,04%. 11? 1,04%. 1,04%. Isso. Uma alta tímida. Braskem, como é que tá? Tá no seu radar aí também? O que diz BRKM5? BRKM5 agora tá subindo 4%, R$ 28,57, Léo. E Saraiva está em leilão. A gente tem acompanhado, é um papel que tem chamado a atenção pela
forte frequência dos leilões nos últimos tempos. Nós temos nos últimos 3 meses 160% de ganho para Saraiva, SLED 4 é o ticker, pouquíssima liquidez, quanto mais num dia de feriado americano. Foi a leilão quando caía 8,42%, a exatos R$ 2,50. Saiu. Sempre atenção. Saiu Unipar? Saiu Unipar e saiu na máxima intradiária, 1,24% de avanço, R$ 80,17. Vamos para a abertura tradicional e clássica das Blue Chips por aqui. Ambev, abre a latinha e vem, 0,50% de recuo, 15,33 é o preço. B3, 1,07% de baixa, R$ 14,78. Por enquanto, esses dois papéis que têm o seu peso e a sua relevância na composição do Ibov estão caindo. Vamos para os bancões, que tem como pano de fundo a apreciação por parte do CAI, a Comissão dos Assuntos Econômicos lá no Senado, do chamado Marco das Garantias. Texto que foi referendado pelos deputados ainda em 2022, meados do ano passado, chega ao CAI, é apreciado agora. A proposta é facilitar as questões de custo dos empréstimos, diminuir, portanto, o grau de juros que incide sobre os empréstimos, tendo como contrapartida algumas garantias por parte dos bancos na hora de viabilizar mais os empréstimos. O próprio Coleta ressaltava mais cedo, uma dessas possibilidades passa pelo comprometimento e empenho do próprio imóvel, ainda que seja o primeiro dos brasileiros. Isso está sendo discutido, os bancos hoje têm esse fato para digerir. BBAS3 são os papéis de Banco do Brasil, queda de 0,38%, R$ 50,20 é o preço. Bradesco, recuo de 0,44%, R$ 16,59 é o preço. Aí nós temos Itaú Unibanco, Itube 4 é o ticker, 0,35% de baixa, R$ 28,86 é o preço. E Santander praticamente estável, 0,10% de recuo, R$ 31,38 é assim que nós estamos. Quarteto de ferro, martelinho pra galera. CSN A3 é o ticker, 1,46% de baixa, os papéis a R$ 12,15 estão nesta configuração. Estamos abrindo o quarteto de ferro, subiram bastante esses papéis ontem. Aí nós temos Gerdau recuando 0,46%, R$ 25,85. Chegamos a Uzi Minas, queda de 0,41%, R$ 7,22. Então Vale, alta de 0,03%, R$ 66,25. Tá diferente essa dinâmica, né? A gente chegou a cogitar a possibilidade de Vale ir para baixo e dos papéis de Gerdau, CSN e Uzi Minas irem para cima, sob a luz da diferença entre aço e minério de ferro. Mas o que está acontecendo é o oposto. Os três papéis estão recuando e Vale é que está brigando para ficar no positivo. Chegamos então a Eletrobras, queda média de 1,6%. Elet 3,39,25, Elet 6,43,57. Na sequência, Magalu, MGLU3, 3,41 é o preço, 0,87% a queda. É assim que está Magalu. Petri 3 e Petri 4, alta de 0,20% em média, Petri 3, 33,75, Petri 4, R$ 30,14. E então chegamos a Suzano, papel mais defensivo, rasgadas da vida, subia 0,70%, agora cai 0,36% a R$ 44,10. Vamos para a composição do Ibovespa. A Apivida é o papel que mais cai, 3,85% de baixa, R$ 4,26 de preço. Sabesp na sequência recua quase 2% a 55,33. Cogna recuando 1,8% a 3,22. E Grupo Soma recuando exatamente aqui, rapaz, estava caindo como quarto papel, agora cai como oitavo. Recuou menos, passou a recuar menos. Soma 3 está em 11,87, 1,6% de recuo. Na ponta oposta, Braskem, alta de 3,5% a 28,44. Prio 3, alta de 1,8% a 38,9. Pets 3, alta de 1,5% a 6,80. MRV, alta de 1,34% a 11,36. MRV subindo depois da queda de ontem. Por fim, aí o Diego tem complemento. Curva de juros pede 5 pontos base e meio a mais dos prêmios. Dolfut cai 0,27% a 4,817. E o Ibovespa está recuando 0,26% a 119.359 pontos na semana. O Ibov, somando o fechamento de ontem com a parcial de hoje, está subindo 1,08%. Diego Kerber, o seu complemento antes do comentário amplo de Guilherme Cunha. Pois não, Diego? Tem informação principalmente no petróleo e na Europa, tá? O petróleo foi perdendo a força de alta, agora o petróleo Brent vai se afastando dos $76, está em $75,64, num avanço de 1,33% no dia. Já o WTI tem alta de 1,40% aos $70,77. O minério de ferro abriu lá em Dalian e abriu para baixo, 0,36% de queda, 819 yuanes. Vamos ver como é que isso vai impactar o quarteto de ferro. Por enquanto, Vale 3 vai
turcando essa queda do minério lá em Dalian, subindo 0,29%, mas todas as outras empresas do Quarteto de Ferro estão em queda neste momento. Falando agora da situação da Europa, e virou a situação por lá, foi perdendo força quem estava subindo, quem estava caindo foi encorpando, agora o único que sobe é o Stock 600, que está subindo 0,16%. FTSE 100, que há pouco estava ainda a duras penas no positivo, está caindo 0,08%, o índice CAC da França está em queda de 0,09% e o índice DAX é o que mais recua, 0,24% no negativo. Vou trazer também a atualização do mercado de futuros americano. Dow Jones Futuro está caindo 0,11% agora, deu uma encorpada no viés baixista, 34.600 pontos. O S&P Futuro está caindo 0,05%, 4.490 pontos, e o índice Nasdaq Futuro tem recuo de 0,04%, 15.358 pontos. Léo. 10 horas 19 minutos. Bom, senhoras e senhores, Guilherme Cunha, tá na hora de te ouvir. Vamos ao comentário amplo, as tuas leituras para esse 4 de julho. Pouca liquidez, mas nunca sem emoção, né? A gente tem os papéis que mais vão chamando a atenção. Braskem, por exemplo, vai subindo 3,4%. Num dia como o de hoje, isso chama atenção. Pô, Léo, chama atenção a abertura e logo em seguida a gente reduzir significativamente dizendo os papéis que estavam vermelhinhos para o verdinho, então teve aí uma movimentação compradora, mas chega a ser constrangedor. Essa é a palavra que eu usaria, a parte do volume. Tem papel que você, a olho nu, consegue ver intacto, esperando alguém querendo dar uma boletada para poder se movimentar. Falando de Braskem, o noticiário corporativo traz esse movimento de uma grande euforia, principalmente num dia como hoje, que há essa redução no book. Então, qualquer força compradora carrega uma movimentação em questão de porcentagem mais elevada, o que é um perigo, porque pode voltar na mesma intensidade em poucos minutos. Vamos fazer um comentário mais amplo, porque o mercado à vista melhorou muito, mas o índice futuro cada vez mais vai chegando perto das suas mínimas com vontade de obter o devido rompimento. Então, de olho aí no rompimento desse próximo suporte, 120.885, rompeu ali, pessoal, fica esquisito, tá? Bateu lá na abertura do à vista, chamou compradores, isso tende a dar uma sequência de movimentação mais compradora, mas se nos próximos minutos romper esse 120.885, a gente vê Petro, Vale, Bancões, todas essas companhias que se sustentaram pós a abertura da vista entregarem um pouco a paçoca. Itaú, perto dos 29, está naturalmente chamando novas vendas. Então, isso que já vem acontecendo há muito tempo. Então, nós tínhamos uma expectativa de ver Itaú Unibanco bater os R$30, preço mais justo a respeito da companhia, mas toda vez que bate perto dos 29, entrega bastante o quadro de cotação. Então, pode ser uma das companhias que vem a diminuir a intensidade e pontuação para o Ibovespa. A Petrobras já virou, nesse mesmo segundo que nós estávamos falando, Petrobras chegou a ficar no negativo, agora fica no positivo 0,03, mas com uma cara que os vendedores vão conseguir vencer mais uma vez o dia de hoje, esse cenário no quadro de cotação. Vale, mesma coisa, tá tentando ficar acima desses R$66, né? Tem ainda 33 centavos para poder contemplar uma precificação mais inteligente a companhia Vale 3, mas também tende a entregar um pouco na data de hoje. Banco do Brasil, acima dos 50 está acima do preço justo, então dificilmente o Banco do Brasil tende a trazer qualquer movimentação mais brusca durante o dia de hoje. Então é mais uma empresa que só vai movimentar depois que tem aí o seu balanço trimestral, que tende a ser estratosférico, principalmente com o cenário do agro. Insights, B3, SA3, tudo abaixo dos 16, é uma baita de uma oportunidade, a gente já vem falando isso desde os R$11,80. Então B3 é um papel que andou e na data de hoje seria merecedora até de algum dedo gordo bater numa compra e poder reverter esse prejuízo para lucro. No demais, olha a Porto Seguro, cara. Independente se tem liquidez, se não tem liquidez, todo mundo quer ter, todo mundo quer comprar, está nas máximas intradiárias e no final das contas continua máxima intradiária, máxima do ativo e continua subindo fortemente com a sua forte melhoria na receita. Diversificação da receita é um dos papéis mais bizarros na Bolsa de Valores. Se for para falar de bizarrice, olha quem tá subindo, Léo. Tenda. Tenda não para de subir, tava subindo mais de 3,5%, 3,36 a R$11,70 e é o grande destaque do ano realmente. Tenda não consegue corrigir para dar qualquer tipo de oportunidade para quem não surfou
pegasse o seu movimento de alta. No demais, movimentações convencionais, índice querendo romper mínima e o dólar subiu 10, 15 pontos, que é aquilo que a gente falou, 0,10, 0,20, não muda a sua direção. Os próximos minutos, de fato, tendem a contemplar a direção do dia. Ainda acredito, de bolsa para baixo, dólar para cima, juros para cima, esse tende a ser o contexto do fechamento do dia no mercado de ações. Até peço desculpa, mas com essa volatilidade, daqui a pouco tudo pode vir a mudar. E o cenário é mais vendedor que comprador. O Gui insiste no kit dos vendidos, entendendo que o dólar está mentindo. Por enquanto, só ele. 0,27% de recuo, o dólar insiste em buscar agora R$ 4,817. Ibovespa caindo 0,41%. Nós temos como uma certa deterioração, cai a 0,20 cacetada por cento. O fato da virada ter acontecido em Petrobras e da virada ter acontecido, ou mais do que virada, uma certa acentuação no viés de baixa nos papéis de Suzano, que agora cai em 0,40%, 0,40%. Vale insistente e guerreiramente vai ficando no positivo, está subindo 0,03%. Ó, pessoal, é o seguinte, nós temos atualizações relacionadas à Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado Federal. Há pouco, um pedido de vista coletivo interrompeu a apreciação do texto do Marco das Garantias. O texto volta a ser apreciado amanhã, mas as atrações não cessam. Nós seguimos com imagens do Senado e da Comissão de Assuntos Econômicos, que agora dá sequência a outra pauta, a sabatina do indicado à diretoria de política monetária, Gabriel Galípolo. Ele que era vice-ministro da Fazenda, ainda é, e pode abandonar o cargo em função da diretoria de política monetária do BC. Vamos, por protocolo, ouvir os dizeres iniciais, as palavras iniciais de Gabriel Galípolo, que, pelo que tudo indica e pelo que o noticiário sugere, não deve enfrentar qualquer resistência na aprovação para sua chegada a uma das cadeiras mais relevantes do BC. Imaginar que esse é um momento para a gente celebrar a própria trajetória e falar excessivamente de si mesmo, né? É sempre muito difícil a gente falar da nossa carreira e falar nesses momentos, em especial com os níveis de sociabilidade que foram desenvolvidas, sem fazer uma narrativa que exalte a sua própria carreira. Eu acho que talvez seja importante falar sobre mim e, gozando do benefício que o senador Otto já fez a explicação sobre boa parte da minha carreira profissional. Muito bem, então são falas iniciais. Por protocolo, o Gabriel Galípolo tem um tempo para falar sobre as suas expectativas, sobre a sua trajetória, sobre aquilo que ele quiser falar. Logo depois, os senadores começam a endereçar as perguntas. As mais esperadas são aquelas em que o Caio vai estar de olho em paralelo, tocam na perspectiva de que a chegada de Galípolo ao BC poderia forçar queda de juros ou trazer uma heterodoxia que hoje não está posta concretamente para aqueles que integram o Palácio do Planalto. Hoje a ortodoxia e o rigor maior na crença do combate à inflação é o modus operandi do Banco Central. E o histórico hiperinflacionário brasileiro dá eco a essa perspectiva. No entendimento de alguns analistas, a chegada de Gabriel Galípolo pode ser a antessala para um tempero mais equilibrado, de modo que a ortodoxia conviva com a heterodoxia. Veremos. É o nosso grande eixo de cobertura paralela em relação às falas de Galípolo. Agora, do ponto de vista da precificação, evento absolutamente baixo, para não dizer irrisório, ainda mais num dia com menos liquidez. E também, se você considerar a capacidade que este fato tem de maneira isolada em trazer impacto e volatilidade, tem perspectivas bem baixas. 10h26. Vamos mandar um abraço pra galera aqui. Olha que alegria. Obrigado pelo carinho de vocês. Já são mais de 700 likes. Tá bonito de ver. Brasil! Chegou, Laicô! 7 lotes completos. Num dia de pouca liquidez, eu já identifiquei uns 4 comentários que tem a mesma natureza. Ó, o meu home broker tá fechado. A TC Rádio jamais. A galera fechando as negociações, mas não abandonando a nossa cobertura. Isso enche a gente de orgulho. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Você que ainda não deixou o like, deixe o seu like. E é aquela história, né, Gui? Dizem que os narradores, eles costumavam receber, ou ainda costumam, dependendo da emissora, os narradores de futebol, eles costumam receber a instrução do tipo assim, ó, se o jogo estiver ruim, não fala que o jogo tá ruim, né? Você vai lá e, né, dá uma embalada diferente, troca a roupagem, mas você falar que o jogo é ruim, o torcedor vai lá e desliga, né? Muda de canal. Então não fala que o jogo é ruim. E aqui o que eu acho legal é assim, se o jogo é mais complicado, se o jogo é ruim, porque baixa liquidez é complicado para qualquer um, sobretudo o curto prazista, nós vamos lá e dizemos.
Só que o fato da gente dizer isso não implica que não faça sentido acompanhar a cobertura. Pelo contrário, tanto para você revisitar ou refletir sobre pontos, quanto para não se desconectar do noticiário, quanto para já calibrar as posições do dia seguinte, né, Gui? É isso que o final foi glamouroso, porque é hoje que gera a simetria da manhã. Pois é. Então hoje que a gente vai ver algumas anomalias de preço, porque, de novo, a real é, quem que manda na Bolsa Brasileira? Não é o brasileiro, é o gringo. Né? Da onde vem o volume, da onde que vem aquela movimentação que faz mais sentido e direcional. É quando o gringo tá aqui. Então hoje o brasileiro bagunça a Bolsa Brasileira, gera as assimetrias que vai dar oportunidade para o curto prazista no mercado de ações, muito interessante. Então as maiores altas e as maiores baixas de hoje são as oportunidades de fato do dia de amanhã. E existe várias companhias que estavam esticadas, que tendem a trazer uma correção técnica hoje, que pode chamar compradores para o dia de amanhã. Então, na verdade, é um dia de paciência, não é um dia chato. É um dia de paciência. Então, quem gosta de acordar e já querer fazer o famoso meio-dia, hoje sente bastante o pregão. Agora, quem tem o lance da paciência, vai pegando todo o conteúdo e essas distorções e pode gerar bastante oportunidade para o dia de amanhã, sim. 10h28, vamos lá para começar a prestação de serviço com as perguntas da galera. Temos várias separadas. Diegão separa 2 a 3 lá, eu separo 2 a 3 daqui. O suporte gráfico é de Bruno Mazzoni. Olha, em relação à composição do Ibov, Vale está sendo a antessala do Ibovespa para renovar a mínima, porque Vale agora está caindo 0,24%, R$ 66,07, está brigando para não perder os R$ 66. Petri 3 positivou, 0,09%. Olha, de todos os papéis aqui, o que eu gostaria de falar, a gente ainda não falou hoje, é Pets. Pets 3, varejo animal, R$ 6,90, 3% de ganho. O Brunão vai vir com um gráfico para a gente projetar suporte e resistência básica. Cara, o que você pode falar de Pets? É varejo, não deixa de ser, apesar de um recorte específico. Depende muito do arrefecimento do custo de capital, que está iminente para agosto. R$ 7,00 é o preço do relatório, já está no preço de novo. Formou, eu nunca vou lembrar o nome aí, o Ike Grafista colocou o nome desse arco da princesa com o bebê abandonado na ilha com a bandeira sem o mastro. Foi o desenho aí que fez do quadro de cotação. Chamou compradores aí no final desse arco da bandeira da princesa, mas voltou no preço justo do ativo, que é R$ 7,00. Então, dificilmente a gente pode falar de compra aí de Pets por fundamento. É muito mais por melhoria da macroeconomia, subindo bem, também benefício da falta da liquidez, é um papel que naturalmente já tem uma negociação menor, hoje toma uma pauladinha na compra, mas R$ 7,00 é o preço justo, só vale a pena a gente comentar de Pets se entregar lucrão nesse segundo trimestre. Caso contrário, está no preço, e quando está no preço, a tendência é tudo que tiver acima dos R$ 7,00 chamar vendedor, tudo abaixo dos R$ 7,00 chamar comprador. Ainda hoje, solta os cachorros aí, estamos falando de Pets. Ainda hoje, na faixa das 11, Jefferson Latos calibra as expectativas para o glorioso Mercado à Vista, e você vai ter mais tarde Jorge Souto e o super o Marajame, falando aqui de tecnológicas e de Bitcoin. Pelo dedo da produção assim, o Jefferson Latos volta amanhã, né? Feriado nos Estados Unidos, ele coloca o pé na mesa, entendi. Tá amanhã o Jefferson Latos. 10h31, faltam 29 minutos para as 11 da manhã. Pra onde a gente vai agora? Vamos para as perguntas da galera. Só um ponto, tem um comentário aqui que me lembrou, um ponto importante em relação à indicação do Gabriel Galípolo. Algumas fontes sugerem que Gabriel Galípolo seria o grande nome e a grande aposta por parte do Ministério da Fazenda para a presidência do Banco Central num segundo momento. Isso também dá ainda mais peso para as declarações de Gabriel Galípolo nesta sabatina. Entendem estas fontes, que têm trânsito direto com o Planalto, que Fernando Haddad tem plena confiança no Gabriel Galípolo, já estaria asfaltando a chegada dele para a presidência do Banco Central. Roberto Campos Neto encerra o mandato até ano que vem e não sugeriu até aqui qualquer perspectiva de concorrer à eventual reeleição. Ele até poderia dar sequência à estada dele no Banco Central, mas deve passar o bastão. Gabriel Galípolo se habilitaria a ser um dos sucessores, possivelmente o mais forte deles no entendimento do Planalto. Olha, 10h30, Diego, a gente costuma passar a bola para você trazer a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Não é o caso hoje, afinal de contas a gente tem o feriado lá com o Dia da Independência. Nem por isso deixa de ser um gancho para você fazer uma fotografia global. Exatamente. Vamos então para a fotografia global, porque teve uma leve alteração lá no mercado de futuros americano, porque o Nasdaq zerou as perdas. Agora está subindo 0,01%, 15.367 pontos para o Nasdaq
Nasdaq Futuro. S&P Futuro vai arrefecendo também a queda, se aproximando do 0 a 0, 0,02% de recuo agora, 4.491 pontos. Por fim, o Dow Jones Futuro segue insistindo em cair com mais força, 0,12% de queda aos 34.594 pontos. O DXY vai recuando 0,03% agora, não está se afastando tanto assim da estabilidade, 102,94 pontos para o índice dólar. Não teve tanta alteração na situação dos yields lá nos Estados Unidos. Os treasuries estão ainda rendendo 3,85% ao ano no caso dos de 10 anos e 4,94% ao ano no caso dos de 2 anos. O petróleo Brent e o WTI também não tiveram tanta alteração assim. O Brent avança 1,41%, 75 dólares e 70 centavos. WTI avançando 1,52%, 70 dólares e 85 centavos. Minério de ferro lá em Dalian segue no patamar negativo, recua agora 0,30%, 819 yuanes e 50 centavos. E lá em Singapura virou o dia por lá, mas vai seguindo também a tendência baixista, 0,09% de recuo, 108 dólares e 80 centavos é o preço. Vou atualizar também a situação dos criptoativos, afinal de contas vamos falar com o Jorge Souto, nosso especialista em criptos, aí na faixa final do programa, junto com o Omar Ajami. E neste momento está subindo 1,36% nas últimas 24 horas, Bitcoin nos 31.035 dólares. Ethereum, por sua vez, vai caindo 0,34% nas últimas 24 horas, nos 1.957 dólares. Vamos lá, porque tem alguns comentários e também algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp e também na Station. Mais tarde a gente faz o nosso giro de imagens, chegaram algumas imagens bem legais aqui, a gente vai fazer o giro na sequência, logo depois, né, daqui a alguns minutos, no futuro, a gente traz esse giro de imagens. No momento, vamos dar um abraço aí pro Cláudio, que mandou bom dia pra gente, bom dia pra você também, Cláudio. O Luiz Eduardo, que sempre manda vários racionais e várias análises gráficas aqui pra gente no nosso WhatsApp. Grande abraço para o nosso querido Luiz Eduardo. Aí chegou algumas perguntas e antes disso um comentário bem interessante do Vinícius Ferreira, ele comentando sobre as commodities, né? A gente estava falando mais cedo sobre a situação das commodities e ele diz, commodities está barato, ok, mas o custo desse ROI é altíssimo. Milho, soja e café nesse preço de hoje é no mínimo 20% de prejuízo para o produtor. Adubo de 7 mil, soja a R$120. Não paga o custo da colheitadeira para colher isso. Então ele trazendo também essa situação, né, do agro em si, ele trazendo essa peculiaridade da situação do agro. Grande abraço para o Vinícius Ferreira. Vamos então para algumas perguntas da audiência. O Marcos Ladeira estava perguntando de Kepler Weber, aí falando justamente desse setor. Kepler Weber, o Gui, o que você diz sobre a empresa? Boa, ela tem para prazos maiores uma situação bem interessante, né? Podendo trazer um upside que não é, entre aspas, normal depois de uma companhia que subiu tanto que ela já subiu. Porém, eu já vejo que está no risco de retorno negativo, né? Então, entrar agora, você começa a brigar com risco de retorno, não é legal isso, porque você já está na cara do gol de uma resistência, não evidencia ali, né, onde que a gente pode atrair o volumão, aquele interesse das pessoas novamente voltarem a negociar na ponta vendedora. Então, cada vez que vai chegando mais perto desses R$10, o ativo vai chamando novos vendedores. Então, seria interessante o ativo cair para gerar oportunidade para compra, né? Porque comprar agora, por mais que tenha um upside para o segundo semestre interessante, o ativo pode buscar lá a região dos R$12, R$13, agora acima dos 10 é uma região muito mais vendedora do que compradora. Tô de fora da companhia, aguardando quedas lá para perto dos R$8,50, R$8, para daí sim poder estar telando movimentações de compra. 10h36. Tem mais uma aí, Diegão? Tem mais uma aqui também do WhatsApp. Depois mais pra frente, a gente traz as perguntas também da Station. Mas do WhatsApp chegou a pergunta do Anderson Ferreira. Fala, bom dia, meus amigos. Pergunta aí pro Gui. Bradesco rompe os 17,50 nessa semana? Ah, difícil. Eu acho muito difícil o Bradesco, muito semelhante esqueci até o ativo Pets, que a gente está falando a R$7. Tudo acima de 7 gera uma oportunidade de venda, tudo abaixo de 7 gera uma oportunidade de compra. Bradesco, tudo acima dos 17 é muito caro.
gera uma oportunidade mais vendedora, tudo abaixo dos 17, ainda assim eu esperaria uma proximidade daquele ponto mais místico que nós tínhamos, né, o 15,58, 15,55. Então, Bradesco não é rincha, Bradesco a gente estava aí na ponta compradora até pouco tempo atrás, é que em questão de preço, tudo acima dos 17 fica meio chato para a companhia, ela tem que diminuir muito o PDD, ela tem que colocar esse risco para outro tipo de cliente, um de mais alta renda, empresas mais bem qualificadas, então é muito difícil o Bradesco surpreender a gente ao ponto de falar do rompimento desses 17,50, 18 reais em busca dos 21, que é uma realidade que pode vir a acontecer na companhia, mas tem que se provar muito ainda para conseguir esse tipo de cenário do quadro de cotação. Bradesco é ótimo esperar um descanso, uma quedinha na cotação para poder entrar, mas pensando também em prazos bem maiores. Essa semana, se chegar perto dos 17 e ficar, já é bem produtivo. 10h38, olha, aqui eu separei 3 papéis. Primeiro, o Marco Dinebir, tá por aqui. O Dinebir. Bom dia para os melhores do mercado financeiro, vocês são top! Gui, ATMP3. ATMP3 é o ticker que o Marco está sugerindo por aqui. Vamos começar por ele. E o Bruno Mazzoni traz o suporte gráfico, já está na tela para você. Esse é o gráfico mensal. Uma trajetória baixista bastante ampla aí dentro do horizonte mais amplo também do tempo. Pois não, Gui? É um ativo que tinha uma liquidez, né, bem baixa, sofreu esse volumão bem significativo, foi bater as máximas lá nos 2,74 e esses 2,74 era carinhosamente o início de uma região vendedora até os R$3. Embicou para baixo, né? Quando você olha principalmente para o gráfico diário, é meio constrangedor você olhar para o ativo, porque tem agora uma paradinha aí perto desse R$1,80, e se romper, pode voltar tudo que subiu, porque o volume tende a trazer essa distorção muito forte. Não tenho ideia se obteve algum fato relevante, algo que justificasse esse volumão, mas tudo que sobe sem sentido volta numa mesma intensidade. Então, de olho aí no 1,80, 1,14 e R$1. Olhando para baixo, porque o objetivo de alta, que é os 2,74 até os R$3, foi atingido na semana retrasada com esse volumão e o mercado não conseguiu ver sentido para dar sequência a esse movimento de compra, principalmente na data de hoje, que é um cenário de menor liquidez para a bolsa como um todo. Se vier um dedinho gordo aí e bater venda, cai para 1,80, 1,14 numa linha reta. Ô Diego, flagra aí o volume de negociação desse papel. Vamos ver como é que tá. Negociação desse papel no momento, porque a liquidez já está baixa no sentido amplo, quanto mais para um papel que já não costuma ser conhecido por grandes volumes de negociação, pois não? Pois é, R$48.978 negociados até o momento. Olha, Espirrou, caiu. A Saraivona aqui, ó, a guerreira do mercado Saraiva, Já está tem com 105 mil. 105 mil. É, quase o triplo. Bom, 10h40. Vambora, falamos desse. Aí o Ale Silva tá dizendo assim, amigos, dê uma olhada em Tende 3. Que subida desnecessária, apontou o Ale Silva aqui. Tende 3, Tende a gente vem falando, né, Gui? Você até brinca, você fala assim, que saudade do que não vivemos ainda. Vamos falar de Tenda, o Diego tem a cotação de momento. Pois é, 5,12% de alta, R$11,90. É, Gui. É, porque a gente errou acertando, né? Onde já se viu, né? A gente ganhou 48%, ficou ruim, né? Ganhar 48%. O papel acaba de bater 200%, Léo, no acumulado aí do ano. Então a gente errou principalmente o time de saída. Mão de alface é o famoso termo técnico para esse tipo de movimento. Mas muito devido àquele cenário do contexto que o que ainda aconteceu, né? Não teve a reversão do prejuízo para lucro. Então a gente estava pagando para ver a apresentação da reversão do prejuízo para lucro, assim como foi para as aéreas. O mercado antecipou, agora é uma subida que já começa a ficar desnecessária, né? A gente vê aquela aproximação dos 13,50 sendo, putz, tchau, né? É realmente, de fato, tudo que tinha que voltar ao papel Minha Casa Minha Vida, mas foram 2 ativos que a gente cornetou, ganhamos um troco, mas a gente podia estar agora em Dubai, em Bahamas, né? Manhattan fazendo a transmissão. Não rolou, a gente só pagou um bom boleto, uma boa viagem, inclusive tô no litoral. Já pensou? Conexão Manhattan, Guilherme Cunha direto de Manhattan. 19 minutos para as 11 da manhã, o João, é o João aqui pros íntimos, grande João. Poderia falar de Banco Inter e NBR32, queda de 5%, é oportunidade? Banco Inter, faz tempo que eu não te ouço, suporte gráfico de Bruno Mazzoni já sendo preparado pra gente falar do Banco Digital. Eu odeio o Banco Inter, pra você não bem gosta? sincero. Desde 2018, que a gente estava dando os educacionais,
a gente trazia uma analogia a respeito de Itaú Unibanco como um Titanic e o Banco Inter como uma lancha. Então, se você quer adrenalina e talvez chegar mais rápido em resultados, Banco Inter serve muito bem. Agora, se você quer ir mais longe, né? Numa viagem tecnicamente que afundou o Titanic, é muito péssimo esse negócio. Mas se você quiser ir mais longe, num cenário mais assertivo, você pega o Titanic. É fundamento, né? Então o Banco Inter, ele tem um fundamento muito frágil, a empresa virou prejuízo por muito tempo. Tá barato? Tá. Mas é aquele barato que você não tem comprador, fica mais barato. E o Banco Inter subiu bastante esses últimos tempos, gerando uma esperança para os comprados e pode ser uma esperança fake news. Então, a partir do momento que, principalmente onde ela está listada, né, pode surgir uma correçãozinha técnica um pouquinho mais elevada. Banco Inter eu só vejo aí perto dos R$12 como uma oportunidade. Essa queda de 5% ficou pouco perto do que o mercado já subiu. R$12,71, R$12, a gente pode começar a olhar num trade em Banco Inter, mas eu não ficaria posicionado na companhia para esse segundo semestre. Papel para trade. Qual que é a foto de momento aí, Diegão? Caindo 4,56%, R$14,02 para INBR 32. Pro Lisandro Arpini, pro Jabrão e pra Leila, pro Biotônico Von Trader, pro Rivotrilde, ele, o Rivotrade, fazem aquela bela dupla que a gente ontem destacou, pro Fábio Bissi, pro Guilherme Rodrigues, pro Praça, sempre boa praça, pro Rodrigo Milan, pro Juliano Ramos, para o Júnior Dutra, para a Alessandra, também tá por aqui, falando de Banco do Brasil, ela diz, Banco do Brasil tá abandonado. Guilherme Cunha, o que você pode falar de BBAS3? É o papel que a Alessandra tá pedindo por aqui. O Marcos Guerreiro também com a gente. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela participação, e foi só falar de banco que chegou aqui a André Rodrigues. A André Rodrigues tem um jargão do nosso chat, ela sempre diz, Banco Pan, Banco Pan, Banco Pan, Banco Pan. E hoje não é diferente, ela pediu Banco Pan. Então, para a Super André, que estava sumida aqui no nosso chat, a gente contempla Banco Pan também. Pois não, Maestro Gui? Banco do Brasil, longe de estar abandonado, né? O Banco do Brasil foi que foi. Subiu tanto. E agora não caiu, isso que é bom também. Então, ufa, né? É um banco que entregou um quadro de cotação bem interessante, um movimento de preço bonito de se ver. Como a gente havia dito, né? A faixa dos R$50 é uma faixa bem interessante aí no que diz respeito a preço justo. Então, se ele não caindo é interessante para quem está comprado, caindo gera uma oportunidade para quem não entrou, porque as expectativas do segundo trimestre é bem interessante para a companhia Banco do Brasil. Então, realmente, de fato, agora acima dos R$50 terá uma baixa adrenalina aí no que diz respeito à companhia Banco do Brasil. Diferente do Banco Pan, viu, Léo? O Banco Pan, se cair até principalmente essa região mais próxima dos R$8, vira interessante para compra, tá? Dentro dos estudos, o Brunão traz aí, né, Banco do Brasil, R$47,41 como uma boa oportunidade para você estabelecer uma conexão com o Banco do Brasil novamente. Agora, Banco Pan pode trazer, agora que engatou, né, tá num movimento mais altista, eu vejo para esse segundo semestre buscar R$11 e depois os 13. Então, as quedas de Banco Pan podem ser classificadas como uma boa oportunidade de compra, pode cair numa intensidade forte, né, R$8 e depois os 7, mas essa faixa aí dos R$13,66, R$13 é onde eu acredito fortemente que esse segundo semestre o Banco Pan vai estar sendo contemplado no seu quadro de cotação, visto que melhorou não só na ponta compradora o interesse, mas também o banco não tem aquele lance do PDD agressivo como tem os grandes bancos. Então as outras receitas, chamadas receita não crédito, tendem a prevalecer aí a alta de Banco Pan, mirando os R$13. Banco do Brasil, Banco Pan devidamente contemplados. Você ouviu a Chinela cantando. Vamos ver o que é que tá rolando aqui para você não perder nenhum detalhe. A curva de juros segue pedindo 7 pontos base a mais nos prêmios em média. Ela tá renovando máxima em alguns contratos, é justo registrar. A moeda americana tá recuando 0,27%, R$4,817. E o Indifut está caindo 0,67% a 120.805. A Chinela cantou porque o Ibovespa foi buscar a renovação da mínima intradiária. Agora está no limite dos 119 mil pontos. A mínima do dia foi 119.006 pontos. Agora está em 119.084 pontos. Vamos aproveitar o gancho para a gente repassar as projeções do Indifut e do Dolfut. Eu gosto de reprisar nessa faixa, o Gui, porque quando vocês calibraram as expectativas, o mundo era um. De repente, agora o mundo é outro. Vamos lá para as primeiras artes de projeções. Então, Indifut agora está em 120.815 pontos. Dolfut está em R$4,816. Nós abrimos com o Indifut. Resistência, 122.020 pontos. É o que nós temos. Suporte,
ou 120.900 ou 120.310 pontos. Havendo rompimento do primeiro, passamos a olhar o suportaço do segundo ponto da segunda região. Com o Indifut em 120.800 pontos, nós já perdemos o primeiro suporte e se houver uma deterioração e uma sobreposição das vendas em relação às compras, a gente começa a estudar o segundo ponto de suporte na faixa, na região dos 120.300 pontos. Parece cada vez mais um dia distante da faixa dos 122.020 pontos, que é a resistência. Saímos do Indifut, chegamos ao Dolfut. A moeda americana agora está em R$ 4,817 e ela nos deixa bem no meio do caminho, quase simetricamente no meio do caminho. Resistências maiores para hoje foram já sinalizadas logo cedo no programa, com o Bruno Mazzoni e o reforço do Gui. R$ 4,867, passando desse ponto, R$ 4,886. Se o Gui entende que o viés do dólar até o final do dia é altista, será que o Gui está entendendo também que a moeda americana vai beliscar essa primeira resistência? O suporte para hoje é de R$ 4,782. Estamos distantes dele. A mínima intradiária se deu nos R$ 4,807. Aí sim, no limite para os R$ 4,799. R$ 4,799 se avizinharia mais, claro, do suporte em 4,78, 2,5. E aí, maestro Gui, cabe alguma atualização? Você insiste nessa perspectiva de uma moeda americana para cima? Pelo feriado, não é nada técnico, puramente pelo feriado. Mas por que pelo feriado? Por que um feriado é uma liquidez comprador de dólar. Brasileiro não vende dólar nesse patamar de preço institucional, não fica vendendo dólar nessa faixa de preço. Então, mas aí não é feriado, é o patamar de preço. Isso, justamente com um feriado que não tem o gringo pra dar uma contraparte mais carregada, entendi. O dedo gordo aí do brasileiro, nossa, vai uma delícia na parte compradora. Você tá dizendo, sem o fluxo gringo pra contrapor ou complementar, nesse caso contrapor, o fluxo local vai se sobrepor e o fluxo local é venda do dólar, compra do dólar. Isso é a nossa chutômetro, né, numerologia e estatística. Então, nesses feriados, a gente viu muito mais um dólar numa ponta compradora do que numa ponta vendedora, o local cada vez mais se protegendo, porque a gente tem aquele cenário de queda de juros, o dólar também se fortalecendo num prazo maior. Então vai acumulando na data de hoje numa precificação mais interessante. Então o 4,834 ali é a grande barreira. Acho que é o ponto maior do dia de hoje, é o 4,834, porque daí sim, se vier romper lá, é porque o mercado vai tracionar de fato uma ponta compradora maior, porque daí é aquela rasgada que a gente fala, né? Não vai ter a contraparte vendedora, qualquer compra carrega o ativo mais para cima. E o índice ele tá em cima, né? Daquele nosso ponto, 120.900, 120.800 e pouquinho, a mínima intradiária foi um rompimento. Se não for um rompimento falso, a gente começa a intensificar um pouco mais a ponta vendedora. Mas o que vem se desenhando é isso, viu, Léo? No índice futuro, bem mais vendas do que compra. Na ponta do mercado à vista, Vale perdeu os R$66. Isso é bem importante aí para quem está olhando para quedas, né? Infelizmente, Vale está perdendo os R$66. Os bancões não conseguiram dar uma reviravolta e só falta Petro perder os R$30 para que de fato o índice futuro comece a engatar uma quedinha um pouco mais intensificada. E o dólar tá morto, parado. Ele sobe 3, 4 pontos, sobe 5, depois cai 4 e fica andando de lado, basicamente 4,820 é a VWAP aí do dia, o dólar não fazendo nada durante o dia de hoje, estável. Dólar estável. 10 horas 50 minutos. Temos 10 para as 11 da manhã. A bola está rolando, você está curtindo as movimentações do mercado à vista e que não param, né? A moeda americana recuando 0,28%, R$ 4,817. O Ibovespa agora numa queda de 0,46%, 119.123 pontos. Mas é uma coisa meio de ladinho, né? Em relação às blue chips, nós temos a cor vermelha. Deixa eu pegar a variação percentual que está mais se destacando, ó. Magalu, MGLU3, recuo de 1,5%, R$ 3,39. Eletrobras, Elet3 está em 39,43, a queda é de 1,42%. E CSNA3, recuo de 1,22%, os papéis a R$ 12,16. Na ponta oposta, só Petri 3 está subindo. Você pergunta quanto? Eu respondo 0,03%, quer dizer, praticamente no 0 a 0. O Diego Kerber está pedindo a palavra, tem informação, pois não, Diego? Tem informação, Léo. Primeiro que a questão de Magalu é a pergunta do Fábio Araújo Luiz, também aqui no nosso station. Se o Gui quiser comentar sobre Magalu na sequência, ele já fica à vontade. Mas ele também comentou, o Gui comentou que o dólar tá meio parado aqui no Brasil, tá meio moroso.
mesma coisa para o DXY. Então tá tão parado que tá até na estabilidade, 0,01% de recuo no índice dólar, 102,95 pontos. O que vai se mexendo mais ou menos, não sabe se vai querer subir, se vai querer cair, se vai ficar parado mesmo, é o mercado de futuros nos Estados Unidos, porque agora o Nasdaq voltou a cair, mas cai 0,03% no mercado de futuros aos 15.360 pontos. O S&P futuro está caindo 0,05%, 4.490 pontos, e o Dow Jones futuro é o único que insiste em procurar uma direção baixista mais clara, 0,14% aos 34.588 pontos. Então, Gui, já para aproveitar esse gancho de Magalu, pode falar sobre o papel, que é a pergunta do Fábio Araújo Luiz. Grande Fabião, Magazine Luiza, vem ser feliz. Parece que não, né? Putz, Magazine Luiza, o que não tinha chance de dar errado tá começando a entrar na onde? Ó, no cenário alternativo. Preocupante, Léo. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui. Ano passado, entramos no lendário rush natalino na compra de Magazine Luiza, saímos no 4,50. Oratória do pai. Saio de 4,50, deu também lá os seus 30 e poucos % para não voltar mais para varejo. Instantemente dizendo, as pessoas permaneceram no papel, teve uma queda, voltou para onde recentemente? R$ 4,50. Muitos saíram do papel, mensagens interessantes, legais, positivas, e a gente vem cada vez mais falando o quê? Né? Desde aquela época que a gente cornetou lojas americanas antes de acontecer o fato. Tá muito ruim para essas empresas, e não é de hoje. Então, não é de hoje que o resultado é negativo, a taxa de juros vem comendo um juros estratosférico, inclusive já ficou um acúmulo bilionário de pagamento de juros para essas empresas que diminui a margem. De formato, entre aspas, meio que especulativo, o Magalu volta lá para aquele 5,08, 5,18. Quando? Eu vejo que na virada do ano. Então, nesse cenário, ele pode vir a surgir uma oportunidade. Guilherme Cunha compra onde? Magazine Luiza, que daí tudo tem que ter um preço, né? Lá na faixa dos R$3. Se Magazine Luiza voltar na faixa dos R$3, Guilherme Cunha é comprador para poder pegar essa pernada lá pro 5,08, 5,18. Eu também só saio lá, né? Deixa pegoado a ordem lá no 5,08, 5,18 e aguarda pacientemente dizendo. Mas Magalu é a menos pior, não é a melhor. Esse que é o X da questão. A menos pior acaba sendo Magazine Luiza e Via é um cenário muito péssimo. Eu vejo que é a próxima que pode azedar aí principalmente o investidor que fica cozinhando o seu dinheiro. O risco elevadíssimo. As varejistas brasileiras é um risco extremamente elevado e para quem quiser botar uma fezinha, Magazine Luiza só lá na faixa dos R$3 é que fica confortável para pegar essa pernada das varejistas se vier a ocorrer. Porque o Bruno já trouxe para nós aí o DI Futuro lá para baixo, cada vez mais trazendo aquele cenário que tinha que estar no preço de março de 2023, rumando para as máximas. Construtoras foram, educacionais foram. Por que o varejo não foi? Porque não tem sentido, não tem fundamento. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.